Bom, antes de me sentar nessa cadeira e falar como é que foi meu ano, quais foram as coisas ruins e boas que aconteceram, eu quero saber de você também, porque às vezes a gente fala tanto da nossa vida e acaba não ouvindo como foi o seu ano. Então eu quero saber de coração como é que foi o seu ano, qual foi a data, qual o momento que mais te marcou, se foi ruim, se foi bom. Quero que você deixe nos comentários aqui pra gente estreitar mais essa relação, que esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai ficar marcado na nossa história, que esse ano aconteceram muitas coisas boas. Então pra você que deixou o seu comentário aqui, bora para a retrospectiva de 2025. Tem anos que eu faço retrospectiva, tem outros anos que não. Mas esse é um ano que com certeza ficou na minha história, com todos os acontecimentos, desde janeiro até dezembro. Muita coisa boa aconteceu e eu tenho certeza que as últimas coisas que aconteceram esse ano foi as que mais marcaram a minha vida. E com certeza a vida de vocês também que acompanham tanto a minha vida, tanto a vida dos meus amigos, da minha noiva. Então senta, pega uma pipoquinha e vem comigo. E para deixar claro, qualquer momento hoje pode começar a chover, aqui o tempo tá limpo. Mas pra cá, meu amigo, a chuva vai vir forte. Já deixei até um negócio aqui, se caso começar a chover, eu abro a coberturinha aqui e fico aqui mesmo, que chuva é de bênçãos, né? Esse ano foi um ano muito chuvoso. Então começando por janeiro, janeiro foi um mês que marcou bastante as nossas vidas, porque a gente fez a primeira viagem de motorhome, eu e a Dani, a gente fez a Rota 66, ela inteira, os mais de 3.000, 4.000 quilômetros, desde Chicago até lá do outro lado da Califórnia. E não foi uma viagem simples, né? A gente pegou neve, a gente pegou umas paisagens muito bonitas mesmo. Foi a nossa primeira viagem de motorhome, a viagem tão sonhada da Dani, né? Até então minha namorada, agora noiva. E essa viagem ela foi tão grande que ela foi de janeiro até fevereiro. A gente ficou mais de 30 dias lá nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. Além da viagem que a gente fez da Rota 66, a gente desceu depois para Orlando. A gente alugou pela primeira vez, eu andei no Cybertruck. Então com certeza essa viagem ficou marcada na minha história, né? Porque eu sempre gosto de viajar para os Estados Unidos, mas uma viagem que teve realmente uma história a mais, né? É o sonho da Dani viajar na Rota 66, então foi um mês que... E com certeza esse mês me marcou, a gente fez bastante zoeira, a gente fez trollagem. Eu lembro que eu congelei uma blusa da Dani, uma blusa meio roxa lá, ela ficou puta da vida comigo, mas tenho certeza que janeiro foi o mês que ficou na minha história. Então agora bora pra fevereiro, meus amigos. E você pode ver que aqui atrás tem algumas das conquistas que eu tive nesse ano, graças a Deus. Algumas conquistas veio e foram embora, outras ficaram e com certeza não vão ficar aqui pra sempre. E isso é bom a gente deixar claro, que um ano não se baseia só em bens materiais, né? E sim memórias, histórias, com quem você passou, com as pessoas que você ama ao seu redor, pessoas que infelizmente chegaram na sua vida e se foram, né, para um outro propósito de vida, uma outra cidade, ou até mesmo infelizmente pessoas que se foram dessa vida para uma vida melhor, né? Então cada ano é uma nova história, cada ano é um momento novo da gente poder se reerguer, né? Tanto financeiramente, emocionalmente, as relações que a gente faz, porque com certeza, né, um ano todo, 365 dias, não é formado só de dias felizes. Você tem problema para resolver, você tem coisas tristes que acontecem na sua vida, então tudo é um aprendizado, né? Vamos então pro próximo mês. O mês de fevereiro então acabou com a nossa viagem aos Estados Unidos, né? Chegamos no Brasil, chegamos na nossa casa. A gente foi logo pro acampamento do Sítio Caçador de Lenda, que inclusive eu acho que foi o último acampamento que teve, foi em fevereiro. Se eu tô errado, me corrija, porque depois também veio a Fazenda, né? Mas nesse mês aí de fevereiro eu lancei a minha Saveiro Extreme rebaixada na suspensão a ar, coisa mais linda. Essa foi uma conquista que veio na minha vida e que não tá mais hoje aqui comigo, eu vendi ela já. E por que eu quis trazer essa conquista para essa retrospectiva? Porque a Saveiro, ela diz muito sobre mim. Foi um dos carros, vou dizer que foi o carro mais caro que eu sonhei até hoje em ter. A minha moto mais cara que eu sonhei até hoje em ter foi a XT660, que graças a Deus esse sonho eu realizei. E depois disso, de carro, naquela época eu só pensava em ter Saveiro. Saveiro era o meu auge, assim, eu nunca pensei em ter uma Porsche ou um carro, uma BMW igual eu tenho hoje. Eu nunca pensei em ter um carro tão caro assim. A Saveiro era o meu auge. Falei assim, quando eu tinha uma Saveiro eu zerei minha vida. E eu tive sim, antes mesmo de gravar, eu tive uma Saveiro G6, né, que é Cross na época, uma branca. Aí depois eu lancei a Saveiro Azul, né, que essa não tá mais comigo também, a Saveiro Azul. Eu fiz uma ação dela, o ganhador tá aproveitando ela até hoje. E aí em fevereiro desse ano eu lancei a Saveiro Extreme no Sítio Caçador de Lenda, foi no acampamento, mostrei pra todo mundo lá. Teve uma coisa que marcou muito a minha vida como piloto de motocross, assim, posso dizer. Mas que aí não foi no mês de fevereiro e sim no mês de março. O acampamento do Sítio do Caçador de Lenda foi desde fevereiro até o comecinho de março. E foi exatamente em março que eu lancei a minha YZ 125, inclusive, ó, ela tá lá. Uma das conquistas que marcou com certeza não só a minha vida, como a vida da minha família, porque o motocross sempre existiu na minha família, desde quando eu era novo. Eu comecei a fazer motocross desde os 16 anos, o meu pai fazia trilha desde quando eu era criança, tinha 10, 12 anos, eu já vivi esse mundo de moto. E sempre com aquele sonho, né, de
ter uma moto nova e na época era só moto 2 tempos, a gralha e tudo mais. E quando eu comprei essa YZ, que tá logo ali, ó, quando eu comprei ela, eu lancei lá no Sítio Caçador de Lenda, eu lembro certinho a reação que meu pai teve. Ele chorou, meus amigos. Aí foi muito emocionante pra mim, porque a gente nunca imaginou que um dia a gente iria comprar uma moto dessa 0 km, né? Uma YZ 125, que eu sei que pra muitas pessoas que estão assistindo aí, não vão entender muito bem, mas pra você, às vezes, o seu propósito é outro, né? Com certeza, se você, quando você era mais novo, você tinha um sonho que hoje ou você realizou, ou quando você realizar, você vai entender do que eu tô falando. E esse dia aí foi muito especial pra mim. Meu pai caiu em lágrimas, porque não era só uma moto, era um sentimento, sabe? Quando a gente é mais novo, de incerteza da vida. Será que a vida vai dar certo? Será que nós vai conseguir todas as coisas que nós sonhamos, né? Eu sei que a vida é difícil, mas esse dia aí, meus amigos, em março de 2025, foi um dia que eu nunca vou esquecer. Então março foi basicamente isso. Agora vamos pra abril, que foi um mês que teve muitas novidades. A minha família, a gente conseguiu, graças a Deus, pela segunda tentativa, conquistar o visto americano, que é muito difícil. Muito mais difícil ainda quando se trata de uma família inteira que vai tirar o visto. Foi meu pai, minha mãe e minha irmã, ele já tinha reprovado na primeira vez. E na segunda vez, graças a Deus, o visto dele foi aprovado. Minha mãe tirou o visto, minha irmã tirou o visto, meu pai também tirou o visto. Só que infelizmente, meses depois, aconteceu um pequeno problema, né? A minha irmã, como ela é menor de idade, o visto dela não chegou, expirou o prazo dela ir buscar o visto, eu não tava sabendo, e o visto dela foi cancelado. E agora ela tá tentando tirar o visto de novo. Acontece, tô falando pra vocês que no ano não acontece tanto coisas ruins como coisas boas, mas isso aí eu não falo que é coisa ruim não, que isso aí é coisa que se resolve, né? Coisa que não resolve é coisa de saúde, né? Que graças a Deus esse ano todos nós com saúde, minha mãe, meu pai, minha irmã, eu, a Dani, meus amigos, né? Todo mundo, graças a Deus, com bastante saúde, isso é o que importa. Aí depois que minha família foi aprovada no visto americano, a gente chegou, mentiu pra Dani, a gente fez uma festa surpresa, porque a Dani tava muito ansiosa pra saber se deu certo, porque é sonho, né? Eu levar minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, pra conhecer os Estados Unidos, porque eu imagino que na ideia deles eles nunca iam ter essa chance de poder ir conhecer os Estados Unidos. E depois dessa festa, né, a gente fez um bolinho lá e tudo mais e comemorou. Quando a gente voltou para Londrina, eu e a Dani nesse mesmo mês a gente foi experimentar morar junto. O nosso apartamento ficou pronto, um apartamento que a gente comprou realmente pensando talvez em morar ou investir, a gente não sabia direito. A gente foi, morou sem móveis nenhum, colocou um colchão lá inflável, a gente morou nesse apartamento por algumas semanas. Entre casa de gravação, voltava para o apartamento e tudo mais, a gente experimentou a morar. Realmente a vida 2, né, que foi um aprendizado, foi uma escola pra gente hoje estar aqui, né, que eu vou tocar nesse assunto, mas foi uma experiência muito legal a gente poder morar no apartamento junto, só que acho que a gente não combina tanto com apartamento, a gente gosta mais de casa, né, então foi uma experiência legal que com certeza agregou muito nas nossas vidas e foi realmente a decisão que a gente sabia que a gente queria morar junto, né. E nesse mesmo mês eu lancei a minha KX 250 0 km de novo, foi minha segunda moto, minha segunda Kawasaki 0 km, ela é minha terceira moto 0 km que eu tiro de motocross, né. Eu lembro que a gente estava na casa Hunters 4.0 ainda, aquela casa que a gente fez bastante história nela também. Então essa moto, tudo que envolve motocross, meu amigo, marca minha história. E assistindo esses vídeos aí, né, que eu comprei minha KX, eu lembro que minha barba tava gigante. Nessa época aí já fazia alguns meses que eu tinha feito a promessa, né, uma zoeira que eu tinha feito aqui entre vocês, que se eu cortasse meu cabelo, dentro do período de um ano eu tinha que distribuir R$1.000 para 5 seguidores que comentaram no meu vídeo, que foi do ano passado, foi 2024. Então nesse vídeo aí caiu minha ficha mesmo, eu falei, caramba, olha minha barba como é que tava grande. Mas não me arrependo também não. Mas agora vamos sair desse mês, bora pra maio. E maio foi o mês que aconteceu o maior evento que eu acho que aconteceu na Fazenda Blackstone, que eu pude proporcionar. O Fred Quirilos, um piloto profissional de freestyle, foi na Fazenda, levou toda a estrutura dele. Foi o Fred, foi toda a equipe dele lá pra Fazenda. Foi um momento inesquecível, ele fez um show de freestyle lá, pulou um monte pra gente ver. Um show de freestyle que eu nunca fui ver pessoalmente, ele veio até a Fazenda Blackstone. Então, com certeza, Fred, você fez muita história. Você e sua equipe que foi lá pra Fazenda e vocês fizeram história, meus amigos. Vocês ficaram marcados na minha retrospectiva de 2025, viu? E nesse mês de maio também eu fiz minha última viagem com a minha Audi RS4, um carro que eu fiquei mais de 1 ano e 9 meses com ele, quase 2 anos. Os carros que sempre eu compro, eu fico bastante tempo. A gente passou por Balneário Camboriú com ela, depois a gente desceu lá pro CT Lourenço, que fica lá em Rio Fortuna, em Santa Catarina também. Então foi minha última viagem e eu não imaginaria que ali eu iria trocar de carro, porque eu já queria trocar de carro, né? Já tava na minha cabeça, eu tava pesquisando alguns carros já, só que eu não sabia que ali eu já não ia
ia subir mais pra Londrina com o meu carro novo. Eu tava pensando que eu ia subir de Audi RS4 e aqui eu ia fazer algum negócio, né, algum rolo, mas Deus foi muito generoso comigo e lá mesmo em Balneário Camboriú, na hora que tava voltando, né, pra Londrina, os meus amigos voltaram pra Londrina e eu e a Dani, a gente ficou lá, que a gente conseguiu um rolo, né, na minha Audi RS4, que foi daí a minha BMW M3, que eu já tô com ela também há 7 meses, né, eu fico bastante com os meus carros, vocês lembram que eu não tive muito carro até hoje, né, todos os carros que eu tive aqui, com certeza, quem acompanha há bastante tempo sabe qual foi. O primeiro carro bom que eu tive, né, depois do Gol G6, eu tinha um Gol G6 quando eu entrei na primeira casa, depois do Gol G6 eu comprei meu primeiro carro bom, né, que foi um Golf TSI 1.4, um Golf branco, que eu nunca imaginei ter, né, meu sonho, igual eu falei, é sempre ter uma Saveiro Cross, pra mim já tava bom, né, que é um carrão, mas daí eu tive o Golf, depois do Golf TSI eu tive minha primeira dor de cabeça, mas foi um carro que foi mais que marcou a nossa história aqui, que foi a CLA 45 vermelha, do cinto vermelho, a AMG. Depois dela daí veio a M2, né, BMW azul, que essa aí não me deu dor de cabeça nenhuma, só andei com ela, acho que nem o pneu, se eu não tô enganado, eu troquei, não lembro, acho que o pneu eu troquei sim, foi com a Pneu Store. Depois a M2, aí veio a Audi RS4 e depois a RS4 minha BMW M3, então eu não sou um cara que ficar trocando muito carro, já tô com ela há 7 meses e é um dos carros mais bonitos e a cor mais bonita que eu já vi na minha vida, né? Esse aqui é o carro mais bonito que eu tive. E assim como o mês de maio ficou marcado pra mim, porque eu comprei minha BMW M3, né, o carro que eu tenho atualmente, depois no mês seguinte, em junho eu completei 1 ano sem cortar o cabelo. A minha promessa era que quando eu chegasse 1 ano, eu ia cortar. Só que, molecada, eu fiquei com tanta dó, meu cabelo tava bonito, né, eu gostava do meu cabelo, tava bem liso assim, bem loiro. Só que minha barba tava bem feia, eu não gostava muito da minha barba não, mas eu deixei, mano, eu deixei, fiquei com dó e eu acabei não cortando. E foi nesse mês também que daí veio a casa assombrada dos Hunters, né, que a gente tem até hoje. A casa tá lá pra gente gravar, como é começo de ano agora, cada um tá pra um canto, né? O Léo foi viajar, o Renato também, eu e a Dani também, a gente pretende fazer alguma coisa, mas logo no comecinho de janeiro a gente se encontra de novo pra todo mundo gravar lá de novo, todo mundo voltar na nossa rotina, né? Eu ainda continuo sendo um Hunters, por mais que agora tenha minha casa própria, eu continuo sendo um Hunters. Vamos pro próximo acontecimento. Então basicamente esse mês foi isso, né? A gente viveu pra casa Hunter 5.0, pra nossa casa assombrada. E aí vem o mês seguinte, o mês de julho, onde o Enzo Lopes, ele veio conhecer a Fazenda Blackstone. E pra mim, molecada, esse aí, sabe aquele ídolo que você tem, que você quer conhecer ele um dia pessoalmente? Você não quer conhecer o Renato Garcia um dia pessoalmente? Então, o Enzo pra mim é meu ídolo do motocross, mano. Meu ídolo brasileiro do motocross, né? Ele é o nome mais forte que tem no Brasil hoje em dia. Todo mundo que vive o motocross, ou pelo menos ouve falar do motocross, sabe quem é Enzo Lopes, e pra ele vir aqui na Fazenda Blackstone, né, ele veio pra Casa Assombrada e de lá eu levei ele pra Fazenda Blackstone pela primeira vez, tá? Eu fui pra Fazenda de BMW M3, eu levei ele com o meu carro, eu não tinha ido pra Fazenda de carro novo, mas eu fiz questão de levar ele porque eu não conhecia ele, né, meu sonho era conhecer, que é um piloto profissional, o melhor piloto do Brasil, né, na atualidade. É claro, agradecer o Renato, né, que foi ele que levou o Enzo lá, ele que convidou o Enzo, então foi uma honra conhecer e poder levar ele na Fazenda. Lá a gente andou de moto, fez corridas, zoou, a gente aprendeu bastante com ele. Ele deu uma moto 0 km pro Renato, ele deu uma YZ Yamaha 250 pra ele, zerinha, né? Ele tem os contatos dele. Meu pai curtiu bastante, o pai ficou todos os dias lá com nós. O Enzo só não comeu muito bem na fazenda, nós não fez umas comidas boas pra ele não. Esse negócio virou até uma piada interna entre nós, mas ele gostou bastante de ir lá, ele tem que voltar, viu? E aí depois que ele foi embora da fazenda, a primeira coisa que eu fiz foi pegar minha motinha, a gente foi pra uma corrida, testar as coisas que eu tinha aprendido com o Enzo. Ixi, molecada, começou a garoar, hein? Tá garoando, mas se chover forte, daí eu abro minha cobertura aqui e nós continua, beleza? Consegui 2 troféus nessa corrida aí com os ensinamentos do Enzo. Se eu não tô enganado, essa corrida aí eu fui de YZ 125, né, pra poder estrear ela também. E no mês de julho também eu comprei minha bicicleta elétrica, que eu paguei o valor praticamente de uma moto, vou falar bem a verdade pra vocês. O valor dela era o valor que eu paguei na Tornado ali, ó, mas é uma coisa que vai trazer saúde. E também comprei uma bicicleta pra Dani. Nesse mesmo mês já fui lá, já comprei uma bicicleta pra ela de presente, pra poder incentivar ela a fazer um esporte. Que inclusive a gente tá devendo andar de bicicleta, as bikes não veio pra cá, eu quero trazer e quero gravar um vídeo também vindo da casa de gravação até a nossa casa aqui de bike, que fica um pouquinho longe, né, mas vai ser um passeio bem legal, eu e a Dani vindo pra cá. Mas com essa bike a gente gravou bastante, já viajei bastante, e uma das viagens que a gente fez foi no mês seguinte, que foi no mês de agosto. A gente andou 70 km para poder chegar lá na Fazenda Blackstone, né, de bike. A gente foi doido, vou falar pra vocês, 70 km para quem não é acostumado é muita coisa. Mas a bicicleta elétrica ajudou, mas como ela também poderia atrapalhar, se acabasse a bateria no meio do caminho, meu amigo, ela é mais pesada que uma bike comum. Mas foi legal, a gente completou a jornada, a gente chegou na fazenda todo mundo bem, todo mundo inteiro, todo mundo tranquilo. Cansado sim, mas foi uma experiência bastante legal. E nesse mesmo mês, foi o mês que eu fiz as minhas tranças no cabelo, né, cara?
Esse daí, nem eu imaginei que um dia eu ia fazer isso. E acabei fazendo, foi bem legal, a galera gostou bastante. Foi uma zoeira, eu fiquei com aquele cabelo mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Depois eu finalmente cortei o meu cabelo aí, molecada, deu dó, falar bem a verdade pra vocês, aquele cabelo grande que eu tava. Eu tava acostumando com o cabelo, só não com a barba eu não tava gostando. Mas daí finalmente, no mês de agosto, eu fui e cortei meu cabelo. E aí agora eu tô com o meu cabelo assim, desde quando eu cortei, eu resolvi fazer isso do cabelo grande, porque desde a época do bombeiro, desde 2014 que eu passei no concurso, eu usava cabelo militar, né, bem raspadinho assim e tudo mais. Mas eu gostei bastante porque foi daí que eu percebi, eu não sei se foi uma inspiração ou não, que o Léo começou também a deixar o cabelo dele ficar um pouco maior, porque eles faziam bastante aquele corte, né, na régua que eles falam assim, né, não sei como é que fala, é degradê. E agora não, o Léo já deixou o mullet crescer um pouquinho mais, o Renato tá deixando o cabelo crescer também um pouquinho. Então a galera meio que, não sei se inspirou, mas talvez eles deixou o medo de lado, né, porque é o medo da mudança. Às vezes a gente tem medo, né, de mudar o nosso visual por conta de o pessoal criticar e tudo mais, mas tem que ligar não, tem que só fazer o que tá na sua cabeça, fazer o que tá no seu coração. E esse mês de setembro foi um mês muito especial pra mim, porque foi o mês antes da gente viajar pra Suíça, né, pra pedir a Dani em casamento. Eu comprei a aliança, né, primeiro de tudo eu comprei uma aliança, coisa mais linda de diamante pra ela, só que eu mantive segredo, né, porque a viagem que eu queria fazer pra Suíça, né, que a gente queria fazer junto, eu queria pedir ela em casamento e foi o que aconteceu, né, a gente viajou pra Suíça comemorar os nossos 3 anos de namoro. Foi uma viagem muito linda, a Suíça é muito linda, todo lugar que você olha é um lugar, é um papel de parede. Então foi uma viagem romântica muito bonita, a gente viu vaquinha, a gente andou de bicicleta, a gente fez muita coisa, a gente foi no topo da Europa, né, que é o Jungfrau lá, que é o lugar mais alto da Europa que você consegue ir, né, de trem, e lá tava muito frio, tinha neve e tudo mais. Foi uma viagem muito bonita, muito inesquecível, e exatamente no dia 24 de setembro de 2025 foi o dia que eu pedi a Dani noivado, um dia que eu tava muito nervoso mesmo. Parecia que eu tava conhecendo a Dani naquele dia, um dia que quem assistiu o vídeo viu quanto nervoso eu tava, o quanto que eu queria que desse tudo certo, né, e começou a dar errado as coisas, eu não tava achando o lugar que ia dar o pedido dela em casamento, mas no final deu tudo certo, eu pedi ela em casamento naquele lago, a coisa mais linda, o Interlaken, né, uma cidade bem famosa lá na Suíça, e foi um dos motivos que eu queria fazer essa retrospectiva, porque esse ano realmente aconteceu coisas que marcaram a minha vida, viu, de verdade mesmo. Essa foi uma das coisas que mais marcou, né, tanto a minha quanto a de vocês que juntaram a gente, foi o pedido de noivado. E não acabou a viagem por aí, do nada eu peguei de surpresa a Dani e levei ela para os Estados Unidos, porque a gente ia voltar para casa. Falei, não vamos pra casa agora não, vamos aproveitar nós dois, vamos pros Estados Unidos. A gente pegou nossas malas, pegou um avião, fomos pros Estados Unidos. Lá a gente viveu coisas maravilhosas, ela fez uma surpresa pra mim, que foi levar eu pro Motocross das Nações. A gente foi de motorhome de novo. Pela primeira vez eu assisti um motocross nos Estados Unidos, e não era qualquer motocross, era o Motocross das Nações. Então, amor, te amo muito, muito obrigado pela surpresa que você fez por mim. Só que daí aconteceu algumas coisas, né, nessa viagem. Além de ter conhecido o Jet, né, que é o meu ídolo no motocross internacional, o Jet Lawrence, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu não conheci ele pessoalmente, eu só conheci ele por causa que a Dani levou no motocross, eu vi ele passando e consegui dar um toquinho na mão dele, foi muito legal esse dia. E também a gente descobriu que o Renato tava lá no mesmo lugar que a gente, espionando a gente, foi muito legal, que no final das contas deu tudo certo. Eu e o Renato, a gente fez motocross nos Estados Unidos, a gente conheceu 4 pistas lá, 4 ou 5 pistas nos Estados Unidos, que pra mim sempre foi um sonho, né, andar de moto lá fora. E eu poder ter andado lá, ainda mais com o Renato, né, que tá apaixonado agora do motocross, foi bem legal. E foi um mês de 2025 que vai ficar marcado pra minha vida. E nesse mesmo mês, em outubro, a gente voltou pra Londrina, né, dessa viagem, acabou a viagem, a gente voltou e eu lancei a minha moto, que tá logo aqui, ó, do meu ladinho, uma moto que ainda não tem história ainda, tá? Ela tá com 600 km só de andar por aqui por perto, mas ainda não viajei com ela, igual eu viajei, né, com a Tiger, com a Africa Twin, que a gente foi pro Chile, eu e a Dani, mas é uma moto que a história dela tá guardada, mano. Essa história aqui, falta só nós escrever, porque a Dani gosta bastante de viajar, eu gosto bastante de viajar, eu tava sem moto, né, de viagem, e agora eu tenho essa BMW GS 1300 2026, mano, uma moto 0 km, né, que eu comprei. Molecada, começou a chover, deixa eu aumentar minha cobertura aqui, peraí. Prontinho, agora pode chover aqui, molecada, até canivete, que nós tá aí embaixo da coberturinha aqui agora. Chuva é bênção de Deus, né, esse ano foi um ano bastante chuvoso. Mas voltando ao assunto da moto, ela tá aqui, pronta pra gente viajar, e com certeza a gente vai, tá? E agora entrando no mês de novembro, o penúltimo mês do ano, o mês que antecede o aniversário, né, eu faço aniversário em dezembro, então novembro é um mês que sempre traz coisas boas, né, a gente sempre faz alguma coisa diferente. E no mês de novembro eu fiz bastante vídeo com a minha BMW 1300, fiz iFood, fiz bastante coisa. Mas uma das coisas que aconteceram que culminou, né, nesse daqui na nossa casa nova, foi que a Dani, ela entregou a casa de aluguel dela nesse mês de novembro, e ela foi morar na nossa casa de gravação, né, na minha casa onde eu gravo, lá na casa abandonada. Ela foi morar, inclusive comigo, né, quase o mesmo quarto. Ela foi morar no quarto do Gui, eu moro no quarto do lado, morava, né, no quarto do lado. E foi aí então que a gente começou a gravar procurando casa, porque até então a gente sempre procurou casa pra nós, a gente sempre procurava. Ó, um dia a gente vai morar junto, um dia a gente vai encontrar a nossa casa.
casa. A gente sempre procurava aqui na nossa imobiliária, nos sites de casa, né? A gente sempre procurava uma casa pra gente comprar. Inclusive, uma delas a gente queria muito, que não deu certo daí de comprar, que quando a gente foi ver, a pessoa tinha vendido. Mas foi no final de novembro que a gente começou realmente a gravar as casas, né? Muitas das casas a gente não podia gravar. Essa daqui, inclusive, foi uma delas que, quando a gente veio visitar pra comprar, tava morando aqui os ex-donos dessa casa ainda, tava com um cachorro, gato e tudo mais. Então a gente não, pra não invadir a privacidade dos outros, né? A gente não gravou. Mas foi aí então no final de novembro que a gente começou a gravar as casas e foi aí que surgiu essa casa. A gente veio, olhou e quando eu bati o olho, meu amigo, foi com mais ou menos 30 minutos de visita. Olhei pra cá, umas coisinhas lá, uma coisinha cá. Falei, amor, essa é a nossa casa. E daí no mês de dezembro, o mês do meu aniversário, o mês de Natal, né? A gente conquistou a nossa casa própria, eu e a Dani, que foi uma conquista em conjunta totalmente. Porque sem a Dani, com certeza, eu não teria o que eu teria hoje. Ela foi uma pessoa muito cabeça que entrou na minha vida. Ai, borrachuda, nossa senhora. Nós vivemos no meio do mato aqui, filho, que é bicho pra tudo quanto é canto. Mas a Dani foi uma pessoa que com certeza veio pra agregar na minha vida todos os lados, mano, em todos os lados, no relacionamento, no lado emocional. A Dani é uma pessoa incrível. E foi aqui no mês de dezembro que a gente conquistou a nossa casa própria, que até hoje, ó, eu olho pra ela, eu não acredito ainda que é nossa. Parece que eu tô numa casa assim que logo alguém eu vou ter que sair, é uma casa de aluguel, né? Porque até hoje a única casa própria que não é nem minha, né, do meu pai e da minha mãe, foi a casa do sítio, né, a casa do lago lá que eu construí o meu laguinho e tudo mais. Lá é a casa própria do meu pai e da minha mãe. Mas de lá pra cá eu só venho pingando de aluguel em aluguel. Quando eu me formei no bombeiro, eu vim morar de aluguel com um amigo meu em Londrina. Daí depois eu recebi o convite do Renato pra morar junto com eles. Daí aluguel na casa Hunters 1.0, aluguel na casa Hunters 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, aluguel na casa dos meus pais, que daí eles vieram morar pra Londrina. Eles mudaram de 2, 3 casas. Então minha vida foi basicamente aluguel, né? E agora ter uma casa própria aqui, ó, não tá quitada, né? Mas a gente vai quitar ela se Deus quiser, né? Deus tá dando força e saúde pra gente poder trabalhar, então a gente vai correr atrás de quitar ela. Mas tá aqui, ó, nossa casa própria, gente. Então não tenho palavras pra descrever o tão feliz que eu tô. Em dezembro foi pra fechar com chave de ouro o ano de 2025 e eu espero que o ano de 2026 seja igual ou melhor que 2025, porque esse ano, graças a Deus, foi muito top, molecada, muito top mesmo. Estamos com saúde, que isso é o que mais importa, né? Então eu quero de você saber como é que foi o seu 2025. Deixa aqui nos comentários, é muito importante pra mim saber como é que foi o seu 2025, se foi bom, se foi ruim, se teve coisas boas, se teve coisas ruins. A gente não pode esquecer das coisas boas, tá? Porque geralmente a gente reclama das coisas ruins e até esquece, né, que a gente às vezes tá vivendo o que a gente sonhou lá atrás. E eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu tô vivendo muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu sonhei. Eu sonhei com a Saveiro Cross, olha que carro que eu tenho aqui, ó. Até meu Chevetoso ali que veio de dezembro de 2024 pra janeiro de 2025, né? Não falei do Chevette, mas ele tá ali. Aconteceu no finalzinho de 2024, né? Pra 2025. Então é isso, meus amigos, eu vou deixando essa retrospectiva por aqui. Se você gostou desse vídeo, né, dessa retrospectiva, eu vou tentar postar esse vídeo no comecinho de 2025. Aliás, 2026, né? Não tô nem acostumado a falar 2026 porque eu tô gravando esse vídeo ainda em 2025. Eu quero aqui desejar um feliz ano novo pra todos vocês, mesmo que você estiver vendo esse vídeo já em 2026. Então, próspero ano novo, que o seu ano seja muito feliz. Não espera chegar 2026 para você poder fazer um projeto, não espera chegar uma data, depois do carnaval eu vou fazer alguma coisa. Não, se for fazer, já faz agora, né? Tem coisas que a gente tem que esperar sim a vontade de Deus, mas tem coisas que a gente também tem que fazer nossa parte, né? Então, não espere tal data determinada para tudo acontecer na sua vida, tá? Senão você vai ficar vivendo só, lá na frente eu vou fazer, lá na frente eu vou, quando eu tiver minha casa própria eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro eu vou ser outro cara, eu vou ser feliz. Então é isso, tamo junto, espero que você deixe seu comentário aqui para eu saber um pouquinho mais sobre você, beleza? Um beijo, valeu e feliz 2026!